Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este estudo da Palavra do Senhor. Mais uma transmissão da nossa igreja nesta quarta-feira abençoada que Deus nos dá. Que bom que você está com a gente nesta quarta-feira e podemos juntos estudar a Palavra do Senhor. Espero e o meu desejo é que você esteja bem, a sua família, seus familiares todos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Vamos orar antes e pedir a bênção do Senhor. Precisamos agradecer porque até aqui Deus tem nos mantido vivos, tem nos dado saúde ou tem nos dado forças para vencer a enfermidade, mas também precisamos clamar pela cura. Uma semana muito triste quando muitos amigos, irmãos em Cristo partiram para a eternidade. Vamos orar pelas famílias enlutadas, por aqueles que sofrem, os hospitais lotados, muitas vezes aflição no nosso coração, que venha a paz do Senhor sobre nós e possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Possamos enfrentar esta pandemia com muita serenidade pelo poder do Senhor. E é só pelo poder dele que podemos vencer as agruras desta vida. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus. Chegamos à tua presença, ó Pai, agradecidos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Tudo que temos e somos vem do Senhor e somos gratos. Mas queremos clamar no nome de Jesus. Estamos passando por dias difíceis, Pai. Difíceis de serem vencidos. Quando amigos, irmãos em Cristo sofrem, enfermos, sofrem pela perda de um ente querido. Ó Deus, nós clamamos no nome de Jesus a cura do Senhor. Que esta pandemia logo vá embora e possamos viver uma vida normal. Eu clamo a Deus para que a enfermidade não seja empecilho para servirmos ao Senhor, para estarmos juntos na tua casa, que a dor e o sofrimento pela perda de entes queridos não sejam impedimentos, ó Pai, para servirmos ao Senhor com alegria. Vem, derrama da tua cura, vem, derrama do bálsamo que vem suavizar a dor sobre cada filho, cada filha que está participando agora do estudo da tua palavra. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras temos ministrado ao coração de você. Você que tem acompanhado, o meu desejo é que Deus derrame graça sobre a sua vida e esta palavra ela flua com muita vida no seu coração, na sua alma. Temos estudado agora um tema fabuloso, vida vitoriosa, mas vencendo os inimigos. Vida vitoriosa sim, mas com luta, porque só há vitória em meio à luta. E é Cristo que nos dá a vitória. É nesta confiança que nós lutamos, vivemos o dia a dia, a labuta diária, com confiança no Senhor, que Ele está conosco a cada dia. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É verdade, somos mais do que vencedores, mas há um combate, há uma luta. Esta luta não acabou e nós precisamos ficar firmes e lutar com muita força para vencermos em meio à luta, à aflição, à dor, ao sofrimento. Mas Jesus nos dá uma palavra de ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo e vocês vencerão o mundo comigo também. Jesus venceu e nós venceremos. E podemos, ao final da nossa vida, lá no finalzinho, falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Então ele está dizendo que há um combate, e esse combate é um bom combate, porque estamos com o Senhor. Jesus, ele nos coloca como vencedores. Quando temos a fé nele, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. E a primeira vitória do cristão, do crente, é sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. O pecado é o grande inimigo da fé a ser vencido. E nós precisamos tratar disso, a respeito do pecado e como nós vencemos o pecado. No estudo de hoje nós vamos ver como em Cristo nós vencemos o pecado. Mas vamos abrir mais o nosso entendimento, a nossa mente e entender a respeito dessa vitória em Cristo. Um dia nós vencemos, hoje estamos vencendo e amanhã nós venceremos totalmente o pecado. Romanos capítulo 7, verso 13, o apóstolo Paulo afirma: o pecado é excessivamente maligno. E ele coloca a malignidade do pecado num grau superlativo, coisa diabólica como ele é, outra versão da Bíblia diz. E somente quando nós entendemos a malignidade do pecado, nós vamos valorizar a salvação em Cristo Jesus. Por que Jesus veio? Por que eu preciso ser salvo? Por que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja salvo? Por quê? Por causa da malignidade do pecado. E o pecado não é um problema pequeno. Nós temos estudado a respeito do pecado nos domingos pela manhã. Tudo aquilo que entristece o coração de Deus, aquilo que deveríamos fazer e não fazemos, e aquilo que não deveríamos fazer e fazemos. Isso é pecado. Não é coisa pequena, não é coisa de pouca importância, é uma rebelião gravíssima contra Deus, contra o governo de Deus. E ele tem sérias consequências, o pecado tem graves e sérias consequências, e a maior deles é a morte. O salário do pecado é a morte. O problema do pecado é seríssimo, e no que depender de nós, a nossa inimizade contra Deus, ela vai ser eterna. Nós não podemos desfazer esta inimizade. No entanto, Deus, pela sua grandeza e pela sua graça, Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro e promover a reconciliação pelo sangue de Jesus Cristo. O caminho para Deus, Jesus Cristo, a única esperança de salvação. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi o preço pago pela minha reconciliação, pela sua reconciliação com Deus. Isto nos mostra a gravidade do pecado e como ele é grave aos olhos de Deus, e mostra o quanto Deus nos ama. O pecado, ele atingiu toda a raça humana. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós caímos em Adão num estado de depravação, num estado de miséria. A Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum. O pecado atingiu todos os homens e pelo pecado vem a morte. Romanos capítulo 1, 18 a 28, você pode ler na sua casa com muito vagar, fala dessa doutrina do pecado. Paulo escrevendo que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, Paulo fala isso em Romanos 6. Destituídos estão da glória de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, graças a Deus. O salário do pecado é a morte, mas há um presente, há um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, através de Jesus, nós podemos passar da morte para a vida. Nós podemos vencer o pecado. E quando você
Comece a estudar a Bíblia e aprender dela. Você vai entender que a vitória do pecado é o que nós chamamos de salvação. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Jesus veio para salvar, buscar e salvar, diz a Bíblia. E a vitória sobre o pecado é o que nós chamamos de salvação. Se você notar, olhar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, você vai notar que há uma definição de salvação. O que nós, como batistas, entendemos sobre salvação. E nesta declaração doutrinária da nossa fé, diz que salvação é um ato gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A regeneração é uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos: é preciso que você nasça de novo. É preciso nascer de novo. É o que nós chamamos de regeneração. Cristo é o único suficiente Salvador que nos dá esta salvação. O que Ele nos deu não foi uma filosofia, uma regra, doutrinas, dogmas. O que Jesus nos dá quando recebemos a salvação através da nossa fé no sacrifício dele é uma comunhão viva com o Pai. É uma comunhão viva e real com Ele, Jesus Cristo, com o Pai e sob a ação do Espírito Santo. Esta experiência de salvação é algo fantástico. Por isso Jesus diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, para que não morresse eternamente, mas que tivesse vida, aqui e agora, vida abundante e vida eterna. Quando nós olhamos a salvação e precisamos entender bem isso, podemos colocar a salvação em 3 aspectos. O primeiro aspecto da salvação, olhando para trás, lá no momento quando entregamos a nossa vida para Jesus através da nossa fé, cremos e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Lá atrás, olhando para o passado, Deus nos salvou. Deus nos salvou. Agora, no hoje e a cada dia, Deus está nos salvando. Deus está nos salvando, estamos sendo salvos a cada dia. E olhando para o futuro, um dia seremos salvos totalmente. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a nossa salvação não é uma experiência única e instantânea. Não, nós vencemos o pecado cada dia. Cada dia. A nossa vitória sobre o pecado se dá através de um processo, com início, meio e fim. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então vamos ao primeiro aspecto da salvação. O tempo passado da salvação. Nós fomos salvos. Você que creu, entregou a sua vida, você já é salvo, você foi salvo. Todo crente em Jesus já foi salvo. Salvo do que, pastor? Da culpa e da penalidade do pecado. Você não tem mais culpa diante de Deus e nem vai pagar o preço do pecado, que é a morte eterna. Então você já foi salvo da culpa e da penalidade do pecado. Você tem essa certeza de salvação? Você pode afirmar isto e viver isto? A Bíblia diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há culpa, não há condenação. Romanos 8:1. E que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que pela fé creu em Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, confessou a Jesus como Senhor e Salvador, já foi salvo da condenação do pecado. Isso é vida vitoriosa. Em Cristo Jesus, você já foi salvo da condenação do pecado. Está em paz com Deus. Você tem a paz de Deus no seu coração.
Isto é o que a Bíblia chama de justificação. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De uma maneira mais técnica, a justificação é o ato da graça divina pelo qual Deus declara justa a pessoa que põe a sua fé em Jesus Cristo como seu substituto e Salvador. Nós já fomos justificados, já fomos salvos da culpa e da penalidade do pecado. E é preciso entender uma coisa: este é um ato único, instantâneo, feito de uma vez por todas. Você creu, você é salvo, já está salvo. Aquele que verdadeiramente creu e foi justificado por Deus está salvo da condenação do pecado definitivamente. Nós cremos nisso, eu creio nisso. Mas há um segundo aspecto, que é o tempo presente. Se olha para trás, é verdade, eu já fui salvo da culpa e da penalidade do pecado, mas agora, no meu dia a dia, as dificuldades, os meus erros, como é que eu enfrento isso? Nós estamos a cada dia sendo salvos. Sendo salvos. Do que, pastor? Salvos do domínio e do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre a vida do crente. O crente pode pecar, mas João é muito claro, ele não vive em pecado. E quando ele peca, ele já pede perdão. E a Bíblia diz, se você confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos justificar e nos purificar de toda a injustiça. Este ato a cada dia, Deus está nos salvando. Paulo escreve isso aos Romanos. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E todos nós, diz ele, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Coisa linda! Estamos sendo a cada dia transformados com glória cada vez maior. A Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Alguém já disse que a igreja ela está a caminho. Aquele que está em Cristo ainda está sendo salvo do domínio e do poder do pecado. É o que nós entendemos como santificação. A Bíblia fala que essa santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual o crente ele é separado do seu ego, da sua pecaminosidade interior, e pela concessão do Espírito Santo, separado para a santidade e o serviço de Deus. A cada dia Deus está nos salvando do poder e do domínio do pecado. Para quê? Para uma vida santa diante de Deus e para uma vida de serviço para Deus. Se a justificação, por um lado, foi um ato único quando você creu lá atrás, a santificação, ela é gradual, é um processo que só vai terminar quando você partir para a glória ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A santificação é um processo dia a dia. Por isso nós dizemos, estamos sendo salvos a cada dia do poder e do domínio do pecado. Mas há um terceiro aspecto que é o tempo futuro, quando eu olho lá para frente. Aí sim, a nossa salvação será completa. Seremos salvos plenamente, salvos da presença do pecado. Enquanto estamos neste mundo,
cujo Deus é o diabo. Quando estamos neste mundo, nesta carne, quando estamos neste mundo rodeado por tantas coisas que atraem, nós podemos confiar no poder de Deus, que Ele está nos salvando a cada dia do poder demoníaco, está nos livrando do domínio satânico. Todo crente que em Jesus já foi salvo da condenação do pecado, isto é, da culpa e da penalidade do pecado, está sendo salvo agora do domínio e do poder do pecado. Mas ainda esta salvação será completa, plena. Esse é o último aspecto. O crente será salvo da presença do pecado. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,5 que os crentes, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha bem esse texto de Pedro. Pela fé são protegidos pelo poder de Deus. Cada dia somos protegidos até chegar o que? Aquele dia, salvação prestes a ser revelada no último dia. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 51 a 54, um texto lindo da palavra. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que coisa linda! Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e lá naquele dia a morte será destruída pela vitória. Aquele que está em Cristo ainda será salvo da presença do pecado em sua vida, e assim a sua salvação estará completa. É o que a Bíblia fala de glorificação, um corpo transformado, um corpo glorificado para um novo céu e para uma nova terra. A declaração doutrinária dos batistas diz que glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, da felicidade do que são redimidos pelo sangue de Cristo. Coisa linda da palavra do Senhor. Ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, da felicidade do que são redimidos pelo sangue de Cristo. A glorificação é o ponto culminante desta obra de salvação. Meu irmão, guarda bem isso, Deus ainda não terminou de fazer na sua vida, na minha vida, o que Ele se propôs a fazer. O nosso destino é a glória, nós estamos a caminho. Os sofrimentos e as lutas aqui nesse tempo presente são irrelevantes quando você olha a glória futura, diz Paulo aos Romanos capítulo 8, 18. E ele entendeu bem isso quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos receber a coroa da justiça que o Senhor tem prometido e reservado àqueles que creem e permanecem até o fim. Este mundo, meus irmãos, não é o nosso destino. Nós estamos aqui somente de passagem.
A culminância da salvação será na eternidade no céu. A glorificação é o estado final, permanente da felicidade daqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, preste atenção agora. Se a justificação é um ato único e a santificação ela é gradual, é um processo, a glorificação também ocorrerá de uma vez por todas, num ato único, finalizando assim a salvação de todo aquele que creu em Jesus. A nossa salvação nós olhamos como um processo ontem, hoje e amanhã. A introdução é a justificação, o desenvolvimento é a santificação e a conclusão é a glorificação. Frente a tudo isso que a gente estudou agora, como devemos viver? Como devemos viver nesse dia a dia, até chegar o último dia, até que a carreira seja terminada? Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 15 a 17, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. A vida cristã é uma corrida. Paulo compara isso muito bem com uma linha de partida, que é a justificação, a corrida em si, a santificação, e a linha de chegada, a glorificação. Portanto, continue correndo a carreira que Deus tem proposto para você com fé, para que você chegue ao final dizendo: acabei a carreira, guardei a fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o desafio do dia a dia, nesse processo de santificação, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma carreira para você correr, Deus tem projetos para a sua vida. Cumpra isso, obedecendo à vontade do Senhor. Paulo diz aos Efésios: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você precisa ter certeza disso para caminhar, para correr com paciência esta carreira. E ele diz mais: olhando para Jesus. Em meio às dificuldades, em meio às lutas e provações, precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. 3 lições importantes para concluirmos a nossa meditação agora. Primeiro, devemos viver sem medo da condenação do pecado. Já fomos salvos da condenação do pecado. Devemos viver sem demasia frustração pela presença do pecado e quando pecamos. Se pecarmos, diz João, confesse o seu pecado, arrependa do seu pecado e não peque mais. E a segurança e a expectativa da salvação. É importante você entender isso. Você é salvo, está salvo para sempre. Esta segurança e esta expectativa da glorificação no último dia, isso não deve permitir você a viver uma vida em meio ao pecado. Não são desculpas para o pecar. Pelo contrário, essa expectativa de um
final feliz na glorificação de um corpo transformado e vivermos para sempre com o Senhor. Isso nos leva a rejeitar o pecado e por isso Paulo diz em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ah, meus irmãos, motivados por esta glória que nos está proposta, deixemos todo o pecado e busquemos a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. E caminhando, correndo, olhando para o Jesus, autor e consumador da nossa fé, perseverando nesta corrida. Quando cairmos, vamos nos levantar, vamos correr à frente até a linha final. E se pecarmos, se errarmos nesta caminhada, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o desafio, esta vida de santificação, vencendo a cada dia o pecado. E eu quero terminar com uma frase linda do grande pregador John Wesley: deem-me 100 homens que a nada mais temam senão o pecado, e a nada mais desejem senão a Deus, e não importará se eles são clérigos ou leigos. Eu garanto-lhes que sacudirão as portas do inferno e edificarão o reino de Deus sobre a terra. A cada dia estamos sendo salvos do poder e do domínio do pecado. E por isso pedimos a Deus: ó Deus, enche-nos do Teu Espírito, santifica-nos contra o pecado. Homens que nada mais temam senão o pecado e não desejem nada mais do que Deus. E eles vão sacudir as portas do inferno e edificar o reino de Deus na terra. Que a sua vida, meu irmão e a minha irmã, possa sacudir as portas do inferno. Que a sua vida possa edificar o reino de Deus aqui na terra. E possamos aguardar com alegria a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra frutifique no seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado porque um dia já fomos salvos. Ali na cruz, Cristo pagou o preço do nosso pecado. Obrigado porque o Senhor está conosco a cada dia, nos salvando do poder e do domínio do pecado. Obrigado a Deus porque um dia teremos os nossos corpos glorificados, transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Um novo céu e uma nova terra, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, onde não haverá pecado, mas o Senhor será tudo e em todos. Ó Deus, somos gratos por isso. E eu clamo agora pelo Teu Filho e a Tua Filha, para que possa permanecer firme nesta corrida, nesta caminhada, e possa chegar vitorioso, vitoriosa ao final da carreira. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça dele se revele a cada dia. Domingo de manhã teremos a nossa ministração e neste próximo domingo, agora, primeiro domingo de março, nós vamos ter a nossa ceia num culto presencial com 15% da capacidade da igreja. E este culto será realizado às 18 horas. Às 18 horas. Se você for participar, chegue cedo. A hora que completar o número, nós não podemos abrir mais o templo para pessoas que excedam esse número que a lei manda que nós respeitemos. Tá bom? Fica com Deus.